Você sabia que inteligência artificial reconstrói parte perdida do computador de Anticítera? Os cálculos chocaram historiadores. E quando o professor Tony Fretcher viu os números aparecerem na tela naquela manhã de setembro de 2020, suas mãos tremeram tanto que ele precisou sentar. A inteligência artificial acabará de resolver um enigma que atormentou a humanidade por 120 anos. Mas o que ela revelou não fazia sentido algum. Era impossível. Simplesmente impossível. Na sala silenciosa da University College London, 7 pesquisadores olhavam fixamente para o monitor. O algoritmo havia processado milhares de fragmentos de inscrições gregas danificadas pelo tempo e pela água salgada. Letras meio apagadas. Números quebrados. Símbolos corroídos. E então, como um quebra-cabeça montando a si mesmo, a máquina começou a preencher os espaços vazios. Vênus. 289 dias. 462 revoluções. Fretcher sentiu o estômago apertar. Aqueles números eram precisos demais. Assustadoramente precisos. A margem de erro era de apenas 0,01%. Para um dispositivo construído quando Roma ainda era uma república nascente. Quando Cristo ainda não havia nascido. Quando a humanidade mal sabia que a Terra era redonda. O mecanismo de Anticítera sempre foi uma anomalia histórica. Pescado do fundo do mar Mediterrâneo em 1900, aquele amontoado de bronze corroído desafiou tudo o que sabíamos sobre a Grécia Antiga. 30 engrenagens entrelaçadas. Dentes cortados à mão com precisão cirúrgica. Um computador analógico capaz de prever eclipses, mapear as órbitas planetárias e calcular os ciclos lunares. Mas havia um problema devastador. A parte frontal estava perdida. Desintegrada. Devorada pelo mar. Apenas 1/3 da máquina havia sobrevivido. E nesse terço faltante estava o segredo mais importante: como os gregos representavam os movimentos dos 5 planetas visíveis. Como eles conseguiam calcular as órbitas irregulares de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno sem telescópios, sem computadores, sem a física de Newton. Durante um século, os melhores engenheiros do mundo tentaram reconstruir aquela face perdida. Michael Urai passou décadas criando modelos em latão maciço. Equipes inteiras se dedicaram a decifrar cada arranhão no bronze. Mas sempre faltava algo. Um pedaço do quebra-cabeça que tornasse tudo coerente. Até que em 2016, os pesquisadores encontraram as inscrições da capa frontal. Fragmentos minúsculos de texto grego escondidos nas placas corroídas. E ali, gravado em bronze há mais de 2000 anos, estava a chave: relações matemáticas exatas. Razões planetárias precisas. Números que qualquer reconstrução teria que reproduzir perfeitamente. O problema? Aqueles números eram complexos demais. Criar um sistema de engrenagens que satisfizesse todas aquelas equações simultâneas era como resolver um cubo mágico de 10 dimensões. Milhões de combinações possíveis. Apenas uma correta. Foi quando Fretcher teve a ideia que mudaria tudo. Se a mente humana não conseguia processar todas as possibilidades, talvez uma mente artificial conseguisse. Eles alimentaram a inteligência artificial chamada Itaca com cada fragmento, cada medição, cada teoria. Ensinaram a máquina a ler grego antigo danificado, a entender geometria epicíclica, a pensar como um engenheiro da Grécia clássica. E agora, depois de meses de processamento, a resposta estava na tela. Não era apenas uma resposta. Era uma revelação que fazia Fretcher questionar tudo o que ele pensava saber sobre o mundo antigo. Porque aqueles cálculos não deveriam existir. Não com aquela precisão. Não naquela época. A sala permaneceu em silêncio absoluto por quase 1 minuto. Então, alguém sussurrou a pergunta que todos estavam pensando: como eles sabiam? Se você está sentindo o mesmo arrepio que aqueles cientistas sentiram naquele dia, você vai querer acompanhar cada detalhe dessa descoberta que reescreve a história da humanidade. Porque o que a inteligência artificial estava prestes a revelar não era apenas sobre engrenagens e números. Era sobre quem realmente éramos há 2000 anos. E o que fomos capazes de esquecer. A verdade era brutal. Aquela máquina não deveria funcionar. Não com a tecnologia do século I a.C. Não com ferramentas manuais de bronze. E definitivamente não com a precisão que os números sugeriam.
Adam Vorsick, o engenheiro mecânico da equipe, foi o primeiro a verbalizar o óbvio. Gente, vocês percebem o que estamos olhando aqui? Para criar uma engrenagem que reproduza a órbita de Vênus com essa exatidão, você precisa de 63 dentes. 63. Cortados à mão. Com tolerância de menos de meio milímetro. Ele pausou, deixando o peso das palavras preencher a sala. Os relógios mecânicos só foram inventados 1.300 anos depois disso. O problema era matemático, mas também físico, visceral. Os planetas não se movem em círculos perfeitos. Eles aceleram, desaceleram, parecem parar no céu e até revertem sua direção. Aquilo que os astrônomos chamam de movimento retrógrado. Para representar isso mecanicamente, você não pode simplesmente fazer engrenagens girarem. Você precisa de algo muito mais sofisticado. Engrenagens epicíclicas. Pequenas rodas dentadas montadas em braços que orbitam ao redor de engrenagens maiores. Como luas girando em torno de planetas que giram em torno do Sol. É geometria em movimento. É dança matemática tridimensional. E ainda assim, havia um obstáculo maior. Em um dos fragmentos recuperados do naufrágio, havia um pequeno bloco de bronze preso a um dos raios. Ele tinha um buraco que atravessava seu centro. Por décadas, ninguém conseguiu explicar sua função. Alguns pensavam que era um erro de fabricação. Outros achavam que era uma peça de reparo improvisada. Mas Tony Fretfre tinha uma intuição diferente. Aquele buraco significava algo. Ele tinha um propósito específico que, uma vez compreendido, destrancaria todo o resto. Mas qual? A frustração na equipe era palpável. Eles haviam dedicado anos a esse projeto. Fretfre tinha 68 anos. Uri, que construiu os primeiros modelos funcionais, estava aposentado. Esta poderia ser a última chance deles de resolver o mistério que consumiu suas vidas profissionais inteiras. E então havia os céticos. Os céticos. Quando a equipe anunciou que usaria inteligência artificial para reconstruir a face frontal perdida, a comunidade acadêmica reagiu com desconfiança. Vocês vão deixar uma máquina adivinhar como os gregos pensavam, um historiador renomado escreveu em um artigo mordaz. Isso não é ciência. É ficção científica disfarçada de arqueologia. A crítica doía porque tocava em um medo real. E se a inteligência artificial estivesse apenas gerando soluções matematicamente elegantes que não tinham nada a ver com a realidade histórica? E se eles estivessem projetando suas próprias expectativas modernas sobre uma civilização antiga? Mas Fretfre conhecia algo que os críticos não conheciam. As inscrições. Aquelas malditas inscrições que a inteligência artificial Itaca estava ajudando a decifrar não eram sugestões vagas. Eram especificações técnicas precisas. Como um manual de engenharia gravado em bronze. Vênus completa 5 ciclos sinódicos em exatamente 8 anos solares. Mercúrio retorna à mesma posição relativa ao Sol após 46 anos. Saturno. Mas ali a inscrição estava tão danificada que parecia perdida para sempre. Até que a inteligência artificial fez algo extraordinário. Ela não apenas preencheu as letras faltantes. Ela entendeu o padrão. A estrutura gramatical. A lógica matemática subjacente. E propôs com 72% de confiança. Saturno completa 442 revoluções em 427 anos. Quando checaram os dados astronômicos modernos, a margem de erro era inferior a um dia. Em 427 anos. Como? David Egan, o estatístico da equipe, passou 3 noites seguidas refazendo os cálculos. Ele assumiu que havia um erro no algoritmo. Que alguma contaminação de dados modernos havia corrompido a análise. Mas quanto mais ele verificava, mais sólidos os números se tornavam. Tony, ele disse uma manhã, com olheiras profundas, ou os gregos tinham registros astronômicos de centenas de anos que nunca encontramos, ou eles tinham um método de cálculo que perdemos completamente. Não há terceira opção. A sala de pesquisa transformou-se em algo entre um laboratório e um templo. Fragmentos de bronze repousavam em caixas acolchoadas. Telas de computador exibiam reconstruções tridimensionais. E no centro de tudo, uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. E se a história que contamos sobre o progresso humano estiver errada? E se,
Em vez de uma linha ascendente constante da ignorância para o conhecimento, a humanidade já alcançou picos de entendimento que depois, esqueceu? A ideia era perturbadora. Mas os números não mentiam. E a inteligência artificial estava prestes a revelar algo ainda mais impossível. Algo que transformaria aquele buraco misterioso no bloco de bronze em uma das soluções de engenharia mais elegantes já concebidas. Mas antes disso, eles precisavam responder uma pergunta fundamental: como encaixar 9 mostradores diferentes, 30 engrenagens e múltiplos ponteiros em uma caixa que tinha apenas 3 centímetros de profundidade? A resposta viria de uma fonte inesperada. E mudaria tudo. Aris da Canalis tinha 23 anos quando se juntou ao projeto. Estudante de doutorado em ciências da computação, ele não sabia nada sobre história antiga. Seu trabalho era simples: ensinar a inteligência artificial a pensar em 3 dimensões. Vocês não precisam de alguém que entenda de gregos, ele disse no primeiro dia, com a arrogância tranquila dos muitos jovos. Vocês precisam de alguém que entenda de espaço. E ele estava certo. Porque o verdadeiro antagonista desta história nunca foram os céticos ou o tempo. Era a física pura e simples. Você não pode colocar 30 engrenagens em uma caixa de 3 centímetros se elas estão todas no mesmo plano. Elas colidiriam, travariam, destruiriam umas às outras. A solução? Saída coaxial central. Da Canalis passou 6 semanas programando simulações onde tubos finos de bronze podiam ser aninhados uns dentro dos outros como bonecas russas. Cada tubo carregaria o movimento de um planeta diferente. Mercúrio no tubo mais interno. Vênus ao redor dele. O Sol. Marte. Júpiter. Saturno. 6 camadas de informação fluindo através do mesmo eixo sem nunca se tocarem. Era elegante. Impossível. E absolutamente necessário. Mas ainda havia aquele maldito buraco no bloco de bronze. Freitfre acordava às 3 da manhã pensando nele. Sonhava com aquele pequeno orifício. Qual era seu propósito? Por que os construtores originais o colocaram exatamente ali, naquele raio específico? Em uma madrugada de novembro, ele teve um insight que o fez pular da cama. Não é um buraco, ele sussurrou para si mesmo no escuro. É um suporte. Na manhã seguinte, ele reuniu a equipe com uma energia maníaca. Seus olhos brilhavam com aquela luz perigosa que precede grandes descobertas ou grandes loucuras. O buraco sustenta uma barra. E essa barra transmite o movimento do Sol para o dispositivo de fase da Lua. Silêncio. Então Vorsic começou a rir. Não uma risada de desdém, mas de pura admiração. Você está dizendo que eles usaram um único componente para conectar 2 sistemas completamente diferentes? Isso é engenharia de nível espacial. E era. Porque economizar espaço não era apenas conveniente para os construtores antigos. Era absolutamente crítico. Cada milímetro contava. Cada peça tinha que servir múltiplas funções. Era design minimalista 2000 anos antes de alguém usar essa palavra. A inteligência artificial confirmou a hipótese de Freitfre em 48 horas. Quando eles rodaram a simulação tridimensional com aquele suporte no lugar, tudo se encaixou. O movimento do Sol podia ser transmitido lateralmente. As fases da Lua podiam ser exibidas sem adicionar engrenagens extras. Era perfeito. Mas havia um problema emocional que ninguém estava falando. Em uma tarde chuvosa de dezembro, Freitfre finalmente verbalizou: quanto mais entendemos esta máquina, mais me sinto pequeno. A equipe parou. Aquela não era uma declaração científica. Era confissão. Nós nos orgulhamos de ser a civilização mais avançada que já existiu, ele continuou, sua voz quebrando levemente. Computadores, internet, inteligência artificial. E então descobrimos que alguém, há mais de 2000 anos, com apenas bronze e obsessão, criou algo que levamos um século e algoritmos de deep learning para entender. Ninguém respondeu. Porque todos sentiam o mesmo. Aquela máquina não era apenas uma conquista técnica. Era um espelho. Refletindo de volta para nós nossa própria arrogância temporal. A presunção de que só porque vivemos agora, sabemos mais, somos mais, alcançamos mais. Mas aqueles construtores gregos sabiam coisas que esquecemos. Eles entendiam ciclos que ignoramos. Eles olhavam para o céu noturno não como entretenimento, mas como linguagem.
como código para ser decifrado. E decifraram. A inteligência artificial Ithaka estava agora processando o fragmento mais danificado de todos. Um pedaço de bronze corroído que parecia ilegível. Mas nas profundezas de seus algoritmos, ela reconhecia padrões. Letras parciais. Estruturas matemáticas. E então, em uma manhã gelada de janeiro, a máquina cuspiu uma frase que fez o sangue de Freytfre congelar. O cosmos está disposto em anéis. Não em ponteiros sobrepostos. Não em mostradores empilhados. Em anéis concêntricos. Isso mudava tudo. Porque significava que o usuário original não via a face frontal como um relógio moderno, mas como um mapa literal dos céus. Cada planeta em sua própria faixa orbital. Terra no centro. Lua logo acima. Depois Mercúrio. Vênus. Sol. Marte. Júpiter. Saturno. E lá fora, o círculo eterno do zodíaco. Quando Dacanalys renderizou essa visualização em 3D, a sala inteira caiu em silêncio reverente. Era lindo. Não apenas funcionalmente correto, mas esteticamente perfeito. Uma obra de arte que era também uma ferramenta. Uma ferramenta que era também uma filosofia. Uma filosofia que era também uma máquina. Eles não estavam apenas calculando os céus, Freytfre murmurou, lágrimas nos olhos. Eles estavam construindo o universo. E então a inteligência artificial revelou a peça final do quebra-cabeça. Aquela que faria tudo fazer sentido de uma forma que ninguém antecipou. Aquela que provaria, sem sombra de dúvida, que os gregos não estavam apenas observando as estrelas. Eles estavam conversando com elas. A notificação apareceu na tela às 4h37 da manhã. Freytfre estava dormindo quando seu telefone vibrou. Depois vibrou novamente. E novamente. 7 mensagens em 3 minutos. Todas de Dacanalys. Você precisa ver isso. Agora. Não é possível. Eu rodei a simulação 6 vezes. Professor, isso muda tudo. Quando Freytfre abriu o arquivo anexado, suas mãos começaram a tremer tão violentamente que ele quase derrubou o laptop. A inteligência artificial tinha encontrado algo que nenhum humano viu em 2000 anos. Escondida nas camadas mais profundas de corrosão, invisível a olho nu, impossível de detectar sem processamento de imagem neural, uma inscrição adicional na face frontal. 3 palavras em grego antigo. A mão do dragão. Não era metáfora. Não era poesia. Era uma descrição técnica de um ponteiro específico. Um 7º ponteiro que não carregava planeta algum, mas algo muito mais importante, os nodos lunares. Os pontos exatos onde a órbita da Lua cruza o caminho do Sol. E quando esses pontos se alinham, acontecem eclipses. Às 6 horas, a equipe inteira estava no laboratório. Ninguém tinha dormido. Ninguém precisava de café. A adrenalina da descoberta era combustível suficiente. Vocês não estão entendendo, Dacanalys falava rápido demais, suas palavras tropeçando umas nas outras. Este ponteiro não é aleatório. Ele é projetado como uma serpente. Uma cobra ondulante que se move independentemente dos outros. E quando ela desliza sobre a conta dourada do Sol, a máquina te avisa que um eclipse está chegando, Vorsic completou, sua voz rouca de emoção. Mas havia mais. Sempre havia mais. A inteligência artificial tinha processado todos os fragmentos conhecidos e encontrado algo que os humanos classificaram como decoração sem importância, traços de pigmento. Azul profundo em um lugar. Verde turquesa em outro. Ouro corroído em um terceiro. Não eram decorações. Eram códigos de cor. O Sol tinha uma conta dourada, Freytfre disse lentamente, montando o quebra-cabeça final. Vênus carregava um marcador azul profundo. Mercúrio era turquesa. Iggon entendeu primeiro. Era um sistema de identificação visual. Em um rosto onde 9 leituras estão se movendo simultaneamente, cor e tamanho te ajudam a rastrear o que você precisa sem se perder. Design de interface de usuário. Em bronze. No século I a.C., a sala caiu em silêncio absoluto. Então Freytfre fez a pergunta que ninguém queria fazer: quem eram essas pessoas? Porque isso não era obra de um único gênio isolado. Não era sorte. Não era acidente.
Era o produto de uma tradição científica inteira. Gerações de observadores do céu, matemáticos, engenheiros, artesãos. Uma civilização inteira dedicada a entender o cosmos. E então perdemos tudo. Sabem o que me mata? Dvořák disse, sua voz quebrando. Não é que eles fizeram isso. É que nós esquecemos que eles fizeram. Durante 1300 anos, a humanidade não tinha nada remotamente parecido com isso. Nada. Construímos catedrais, mas não conseguíamos prever eclipses. Travamos guerras, mas não sabíamos onde os planetas estariam na próxima semana. Ele pausou, limpando os olhos rapidamente. E essa máquina estava no fundo do mar esse tempo todo, gritando, nos dizendo que já fomos capazes de mais. Muito mais. A simulação final estava pronta. Dacanalisa apertou Enter e todos se reuniram ao redor da tela. O mecanismo de anti-cítera ganhou vida digital. A manivela girava. As engrenagens giravam. Os anéis concêntricos dançavam em sincronia perfeita. A conta dourada do Sol deslizava pelo zodíaco marcando as estações. A bola da Lua mudava suas fases. Mercúrio zigue-zagueava em seu movimento retrógrado característico. E ali, serpenteando através de tudo, a mão do dragão rastejava em direção ao Sol. Uma temporada de eclipse se aproximava. É perfeito, alguém sussurrou. E era. Matematicamente. Mecanicamente. Filosoficamente. Mas a verdadeira reviravolta veio quando a inteligência artificial rodou uma última análise. Uma que ninguém tinha pedido. Uma que ela gerou por iniciativa própria porque seus algoritmos detectaram um padrão que precisava ser explorado. A máquina comparou a precisão dos cálculos gregos com as observações astronômicas modernas. E encontrou algo impossível. Para Saturno alcançar aquela precisão de 442 revoluções em 427 anos, os gregos precisariam de no mínimo 200 anos de observações contínuas e precisas. Para Júpiter, 150 anos. Para os ciclos de eclipse, pelo menos 300 anos. Isso significa, Fred disse devagar, deixando as palavras assentarem como pedras, que eles tinham uma tradição astronômica ininterrupta de pelo menos 3 séculos. 3 séculos de pessoas olhando para o céu toda noite. Registrando. Calculando. Passando o conhecimento adiante. E depois Iggon adicionou sombriamente, tudo foi apagado. A biblioteca de Alexandria queimou. As escolas filosóficas fecharam. O conhecimento fragmentou-se em pedaços cada vez menores até que apenas sombras permaneceram. E uma única máquina, perdida em um naufrágio, sobreviveu para testemunhar o que fomos capazes. Mas agora, através dos olhos digitais de uma inteligência artificial, através de algoritmos que aprenderam a ler o impossível, a máquina falava novamente. E sua mensagem era cristalina. Os gregos antigos não eram primitivos afortunados. Não eram místicos sortudos. Eram cientistas. Eram engenheiros. Eram designers de sistema. Eles entendiam o universo não através de mitos, mas através de matemática. Não através de deuses caprichosos, mas através de ciclos previsíveis e mecânicos. Eles construíram um computador analógico que não seria igualado por 1300 anos. E a única razão que sabemos disso agora é porque outra forma de inteligência, artificial, digital, treinada em padrões que nenhum humano sozinho poderia processar, conseguiu reconstruir o que o mar tentou destruir. Vocês percebem o que acabamos de provar? Fredfre perguntou, lágrimas agora fluindo livremente. A inteligência artificial não substituiu a inteligência humana. Ela ressuscitou a inteligência humana que pensávamos estar morta. E naquele momento, na sala silenciosa em Londres, 2000 anos de distância colapsaram em nada. Os gregos estavam ali com eles. Observando. Aprovando. Finalmente compreendidos. A justiça não foi apenas feita. Foi transcendida. 3 meses depois da descoberta, o paper foi publicado na Nature Scientific Reports. 52 páginas de matemática, engenharia e história reescrita. A comunidade científica mundial parou. Não houve céticos dessa vez. Não houve dúvidas. Os números eram irrefutáveis. A reconstrução era perfeita. A inteligência artificial tinha feito o que gerações de humanos não conseguiram:
dar voz novamente ao silêncio de 2 milênios. Mas para Freire, a verdadeira conclusão veio em um momento muito mais íntimo. Ele estava sozinho no Museu Arqueológico em Atenas, 2 semanas após a publicação. Tinha viajado especialmente para ver os fragmentos reais novamente. Não como cientista dessa vez. Como peregrino. Os pedaços de bronze repousavam em suas vitrines climatizadas, iluminados suavemente. Corroídos. Quebrados. Imperfeitos. E ainda assim, agora ele via o que estava realmente ali. Não destroços de um naufrágio, mas uma mensagem em uma garrafa lançada através do tempo. Uma mensagem que dizia: nós existimos. Nós pensamos. Nós entendemos. E vocês não estão sozinhos nessa busca por compreender o universo. Freire tocou o vidro da vitrine com a ponta dos dedos. E pela primeira vez em toda sua carreira, ele não pensou no passado. Pensou no futuro. Porque se os gregos conseguiram alcançar tanto com tão pouco, o que isso dizia sobre nós? Sobre o que somos capazes quando combinamos obsessão humana com ferramentas que amplificam nossa inteligência em vez de substituí-la. A inteligência artificial não roubou essa descoberta dos humanos. Ela a devolveu aos humanos. Ela foi a ponte entre 2 tipos de inteligência separados por 20 séculos, a mente antiga que construiu a máquina e a mente moderna que finalmente a entendeu. E no meio dessa ponte estava algo profundamente simples e profundamente esquecido: curiosidade pura. O desejo de saber não por lucro, não por poder, mas porque o universo está ali, girando acima de nossas cabeças, sussurrando seus segredos para quem quiser ouvir. Os gregos ouviram. E construíram um instrumento para capturar o que ouviram. Nós esquecemos. E construímos um instrumento para lembrar o que esquecemos. Há uma simetria nisso que transcende ironia. É quase poético. Dakanaliz, o jovem programador, colocou dessa forma em uma entrevista: as pessoas perguntam se tenho medo que a inteligência artificial nos substitua. Mas olha o que ela acabou de fazer. Ela nos mostrou que já fomos incríveis antes. Ela não apagou a história humana. Ela a iluminou. E ele estava certo. Porque o verdadeiro presente do mecanismo de Anticítera não são as engrenagens. Não são os cálculos. Não é nem a máquina em si. É a prova de que esquecimento não é permanente. Que conhecimento perdido pode ser reencontrado. Que civilizações podem cair, bibliotecas podem queimar, mares podem engolir tesouros inteiros, mas se um único fragmento sobreviver, se uma única voz se recusar a desistir, a verdade encontra seu caminho de volta. O mecanismo de Anticítera afundou em algum momento entre 60 e 70 a.C. Ficou no fundo do mar por 2000 anos. Foi encontrado por acidente. Foi ignorado por décadas. Foi mal compreendido por um século. E ainda assim, aqui estamos. Finalmente entendendo. Isso diz algo fundamental sobre resiliência. Não apenas de objetos, mas de ideias. De conhecimento. De verdade. Você não pode matá-la. Pode apenas atrasá-la. Hoje, se você visitar o Museu Arqueológico Nacional de Atenas, verá uma nova placa ao lado dos fragmentos. Ela não fala apenas sobre o que a máquina faz. Fala sobre o que ela significa. Este dispositivo representa não apenas conquista técnica, mas continuidade humana. A mesma curiosidade que levou seus criadores a construí-lo é a curiosidade que nos levou a compreendê-lo. 2000 anos. Uma pergunta. Muitas mentes. Uma resposta. E embaixo, em letras menores, uma adição recente, reconstruído com assistência de inteligência artificial. 2021. Não feito por inteligência artificial. Com assistência de inteligência artificial. Porque no final, essa sempre foi uma história humana. Sobre humanos antigos que se recusaram a aceitar que o céu era aleatório. Sobre humanos modernos que se recusaram a aceitar que o passado estava morto. E sobre uma ferramenta primeiro de bronze, depois de silício que amplificou o que já estava dentro de nós. A capacidade de olhar para o caos e encontrar padrões. De olhar para o impossível e construir pontes. De olhar para o esquecido e lembrar. Freire tem 71 anos agora. Ele diz que esse foi seu último grande projeto. Mas nas entrevistas, ele sempre termina com a mesma pergunta retórica. Quantas outras mensagens estão esperando?
Quantos outros fragmentos de bronze, de pedra, de argila estão em museus ao redor do mundo, classificados como destroços ou propósito desconhecido, quando na verdade são portais para conhecimento que achamos perdido? É uma pergunta que deveria nos manter acordados à noite. Não de ansiedade, mas de possibilidade. Porque se uma máquina afogada pode ressuscitar, se letras corroídas podem falar novamente, se algoritmos podem aprender a ler línguas mortas e reconstruir pensamentos esquecidos, então nada está realmente perdido. Apenas esperando. Esperando por alguém curioso o suficiente para perguntar, obstinado o suficiente para procurar, e humilde o suficiente para aceitar ajuda, mesmo que essa ajuda venha de inteligência que não reconhecemos como nossa. Os gregos construíram uma máquina para prever o futuro observando o passado. Nós construímos uma máquina para reconstruir o passado e, ao fazê-lo, iluminar nosso futuro. Talvez essa seja a verdadeira lição do mecanismo de Anticítera. Não que devemos ter medo de esquecer, mas que devemos ter coragem de lembrar. Mesmo quando lembrar dói. Mesmo quando lembrar nos mostra que não somos tão especiais quanto pensávamos. Mesmo quando lembrar nos força a admitir que nossos ancestrais, com ferramentas primitivas e tempo infinito, alcançaram o que nós, com tecnologia avançada e pressa constante, ainda lutamos para entender. E se essa história tocou algo em você, se ela fez você olhar para o céu com outros olhos ou questionar o que mais esquecemos, então você é parte dessa mesma tradição. A tradição de curiosidade que conecta Freire aos gregos anônimos que construíram aquela máquina impossível. E talvez, apenas talvez, você devesse se inscrever nesse canal. Porque se há mais histórias como essa esperando para serem contadas, histórias de humanos fazendo o impossível, de conhecimento ressuscitando das cinzas, de pontes sendo construídas entre passado e futuro, você vai querer estar aqui quando as encontrarmos. Porque a próxima mensagem em garrafa pode estar mais perto do que você imagina. E ela pode estar esperando por você.